Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e o que vamos falar sobre hoje? Sobre o que vai ser? Bom, eu estou basicamente meio que sem assunto. Não aconteceu muitas coisas aí no meu dia, não aconteceram muitas coisas na minha semana, na verdade, né? E o que eu tenho para falar é que desse meio tempo em que eu estava de mudança e tudo mais, nessa minha nova jornada, nessa minha nova residência, eu estou bem mais tranquilo, como eu falei no último programa. A vida está muito tranquila e talvez esteja faltando um problema para ela. Eu ainda tenho que comprar algumas coisas aqui para casa, algumas coisas assim, mas tirando isso, tá maravilhoso, tá maravilhoso. É, cara, eu tava dando uma pesquisada, na verdade, não uma pesquisada, mas eu tava passeando pelo YouTube, que é a rede que eu mais fico, né? Que de repente eu vi um vídeo de um canal ali do Não Adivinho, se eu não me engano é esse o nome. Eu não acompanho esse cara. Então eu não sei basicamente o que ele faz. Eu só vi o vídeo e ele estava falando sobre o fim do canal do Vênus Podcast. Estava falando sobre o fim do podcast. Eu fiquei pensando. Só que o nome do título do vídeo era O que está acontecendo com o Flow? E, bom, no vídeo basicamente ele fala do fim do Vênus e fala do fim do podcast do Sacani também lá, o Ciência Sem Fim. Eu acho que é esse o nome do programa, se eu não estiver enganado. E o que eu penso é, cara, não é óbvio o que está acontecendo, não é óbvio. Nenhuma dessas pessoas realmente gosta de podcast, nenhuma dessas pessoas realmente quer fazer podcast. E tanto é que o podcast do Vênus virou uma coisa completamente diferente de um podcast. Virou completamente diferente. O novo modelo, a nova fórmula que elas resolveram fazer ali foi basicamente uma entrevista, quadros de entrevista. Não foi nem sequer mais um MesaCast, estava completamente diferente. E as duas, ambas não gostavam de verdade de podcast. Foram para fazer aquela onda dos filhotinhos do Flow que nasceram quando o Flow explodiu. Porque o Vênus só nasceu para ser o Flow de meninas, o Flow de mulheres, onde estão apresentadoras e não apresentadores. Essa foi a única finalidade da existência do Flow, do Vênus. E até aí, cara, não tem problema, vamos dizer assim, mas é que chamasse pelo menos mulheres que estão trabalhando em podcasts, vamos chamar de underground, que não aparecem, né? Não, são basicamente escondidos, porque quando o Flow apareceu, todo mundo desapareceu. Só existia Flow e agora os filhotes do Flow. Então que chamasse para a apresentação não uma comediante como a Cris Paiva ou uma anônima aleatória que fazia vídeo de voz do Google e Cebolinha para ser apresentadoras. Não. Para serem hosts, né? Não chama essas pessoas aleatórias. Chama mulheres que fazem podcast e que estão há tempos fazendo e que têm noção dessas coisas, que gostam de fazer. Por quê? Porque aí acabou dessa maneira. Acabou dessa maneira. Não vou dizer que se tivessem apresentadoras que gostassem de podcast de verdade, elas não iriam terminar em algum momento. Em algum momento o podcast ia terminar. Óbvio que isso poderia acontecer. Pode acontecer de qualquer jeito. Só que você ia sentir a diferença de um podcast de entrevistas, ou nem mesmo precisaria ser de entrevistas, mas você ia sentir a diferença de uma pessoa que quer fazer para uma pessoa que não quer fazer, uma pessoa que gosta com uma pessoa que não gosta. É totalmente diferente a vibe, você consegue perceber isso, você vê
Você escuta hoje a Cris Paiva e a Yasmin fazendo a entrevista lá, falando no podcast, você escuta elas, você sabe que elas não queriam estar ali. Você viu aquele podcast do Amplifica com não sei mais quem, eu acho que era o Vênus também, sei lá, estavam falando sobre o Rock in Rio. Nenhum deles queria estar fazendo aquilo ali. Nenhum deles queria, mas eles foram obrigados a fazer. E esse tipo de coisa é o que diferencia aqueles programas que você vai ouvir e os que não vão, você não vai ouvir, basicamente. Então, chamasse alguém que realmente quisesse estar ali, quisesse fazer aqueles programas, porque você vê uma diferença de personalidade e de vontade de querer fazer. Quando você olha essas pessoas que estão no underground, que não estão basicamente no mainstream da internet, dos podcasts, você vê que eles querem fazer, porque senão, né, eles não estariam há 5 anos tentando e estão completamente anônimos até hoje. Isso que é o foda. E aí vem um Flow, aparece e cria um monte de filhotinhos, e esses filhotinhos são pessoas que não querem fazer, estão fazendo porque estava no hype, como foi com o Podpah. Podpah agora está refém de todos os patrocínios e empresas e tudo isso, porque eles não vão poder parar. Eles não vão poder parar. Porque eles são os... Como é que é o segundo? Ou é o maior podcast do Brasil. E sendo isso, vai ser bem mais difícil deles pararem. Eles estão refém, porque nenhum deles quer estar ali. Você sabe que eles não querem estar ali, porque eles não têm nem a mínima capacidade de sinapse cerebral para conseguir fazer 2 frases sem travar. Então você é meio que é só gíria, e aí cuzão, e todos esses negócios. E fica ruim. Mas o ponto não era esse que eu estava falando. Eu estava falando sobre... tá. E aí o Flow veio com essa ideia, apareceram ali para chamar, só para fazer um Flow de mulheres. Chamaram 2 mulheres que... Uma até trabalhava em comunicação, mais ou menos, que era a Cris Paiva, que era comediante, mas está longe, mas está mais perto do que uma mulher aleatória que só imitava o Cebolinha em Voz do Google. Mas era só para isso. Era só para ser um Flow de mulheres. E, como eu falei, não é necessariamente ruim. Mas se fosse fazer, chamasse alguém que realmente queria fazer, que goste. Porque era claro, evidente, que elas não queriam estar fazendo isso. Assim como todos os outros podcasts que nasceram depois. Como dos youtubers teens aí que fizeram podcasts e que acabou. Até do Sacane aí, que acabou também, que era do Flow. Ele também não queria fazer podcast, ele também não gostava de podcast, mas ele queria falar sobre aquilo e queria espalhar a ciência, vamos dizer assim, a palavra da ciência para as outras pessoas e tudo. E durou até bastante tempo, mas é tão claro, então, a pergunta daquele vídeo de o que está acontecendo com o Flow. Basicamente, eles estão cansados de fazer, porque eles não querem fazer, eles nunca quiseram. E o Flow Podcast virou um canal de entretenimento normal, um entretenimento padrão. A corrida, o canal falando sobre corrida, e estão lá no CT do Cariani fazendo vídeos sobre musculação, vídeos sobre dieta, de cozinha também, né? O Léo Stronda destinando o cara a cozinhar. Olha só que conteúdo para podcast, né? E aí o podcast fica em segundo plano. Está bem nos moldes do canal dos Desimpedidos, por exemplo, que era um canal só falando de futebol e bababá, e aí chegava lá, tinha o Bolívia, tinha o Felipe Andreoli, trabalhava lá naquela época, quando apareceu. Era um canal falando de futebol. Hoje ele virou um canal para falar sobre a vida do Fred, basicamente. Até onde eu sei, né? Faz 1 ano que eu não vejo nada, mas quando eu vi, era só
vídeo sobre a vida do Fred. Nossa, os presentinhos do Fred, os recebidos do Fred. Porra, pelo amor de Deus. E aí, eu estou muito indignado. Mas, falando sobre isso, eles estão basicamente se tornando um canal de entretenimento, que era o que o Desimpedidos se tornou. Ele começou como sendo futebol e aí virou um canal para falar basicamente um vlog sobre o Fred, e é um entretenimento, basicamente. Não é mais não tem mais aquele você não sente mais aquela vontade de toda semana ir lá e acompanhar o quadro do Fred mais 10 ou do Bolívia Talk Show, que aí ele saiu depois e fez um canal sozinho. Ele fez o canal sozinho muito por conta disso, porque o canal estava focado só no Fred. Não era mais todo o resto. Todo o resto era completamente esquecido. E era só a vida do Fred e o que ele faz, e bababá, e piadinha e tudo mais. E quando ele foi pro BBB também, foi outro boom que teve. E o canal dele virou virou só ele, basicamente. E então, o Flow está seguindo isso. Agora, o Flow deixou de ser um canal só para podcast e virou um canal de podcast sobre a vida do Igor. Sobre a vida do Igor. Nenhum convidado é interessante. Os caras chamaram o Enaldinho, cara. Os caras chamaram o Enaldinho para falar por 2h30. O Enaldinho, qual é o público do Enaldinho? São crianças de 10 anos. Que criança que vai parar 2h30 para ver uma conversa com o Enaldinho? Não tem. Basicamente isso. Então, eles estão mudando o foco do canal e está virando a vida do Igor. É um canal sobre a vida do Igor. Dos mesmos moldes que esses youtubers teens pegaram os canais e fizeram sobre a vida deles, ou sobre os filhos deles, e estão fazendo só sobre a vida do Igor. É complicado, cara, porque quando nasceu esses filhotinhos deles aí, era nítido que tinha data de validade, muito cedo. Eu tava revendo hoje alguns podcasts que nasceram nessa mesma época e que eram dos estúdios Flows. A maioria parou. Parou por quê? Porque eles não queriam estar fazendo ali. É só por isso. Então a gente consegue diferenciar, e aí as pessoas que gostam de fazer, que querem fazer e que querem viver disso, por exemplo, elas estão basicamente na sombra do Flow agora e do Podpah. Basicamente na sombra. Aqueles que têm talento, que já estão há anos ainda se desenvolvendo para fazer um podcast bom e tudo mais, e saber se comunicar em relação a e transmitir qualquer ideia que eles queiram, essas pessoas estão sendo escondidas por conta do Flow e por conta do Podpah e todos os filhotes que ficaram muito grandes. E eles não têm mais o que fazer, porque foi tomado, o podcast somente de áudio foi tomado pelos videocasts. E isso é uma merda, basicamente. É uma merda. Tudo virou entrevista. Aquele clássico do entrevistado tira uma semana para aparecer em todos os podcasts, todos os videocasts famosos e não tantos, todos eles. Aí tu fica com eles na sua timeline a semana inteira, porque a semana inteira ele está indo em cada um diferente e gerando cortes, e aí os canais de cortes ainda saturando mais ainda as pessoas, o público, colocando mais corte dessa mesma pessoa, e fica uma semana com 350 vídeos da mesma pessoa falando as mesmas coisas em vários lugares diferentes. E basicamente as mesmas perguntas, né? Porque é claro que se o Cariani for num podcast no Flow, por exemplo, ele vai falar sobre ele vai falar sobre a creatina. E aí vai no outro lá, vai no podcast do Igão e vai falar sobre a creatina.
Então é óbvio que ele vai falar sobre as mesmas coisas, porque as perguntas vão ser as mesmas. Não tem nada além disso. Até no podcast do Cariani, o Ironberg lá, pro podcast, até no podcast dele, ele também fala sobre as mesmas coisas. Porque, além de envolver aquele nicho ali da maromba, tem muita gente que aparece de fora só para ouvir podcast porque gosta gosta do Cariani, ou sei lá, e acaba escutando as mesmas coisas, tendo as mesmas dúvidas e ouvindo as mesmas coisas que ele já falou em outros podcasts por uma semana inteira. Então, para onde vamos? Qual é o limite disso? O que será que está acontecendo com o Flow? Simplesmente o videocast está saturadíssimo, porque só existe um formato dessa merda, é sempre a mesma coisa. É um convidado e aí vamos ter uma conversa de bar, não é uma entrevista, mas é uma entrevista, é uma conversa de bar que parece muito uma entrevista. Você pergunta sobre a profissão do cara, pergunta sobre o que ele faz, as dificuldades, as dúvidas que ele tinha durante a vida sobre isso, e não é uma entrevista, não se parece nem um pouco, né? Mas nem lembro mais o que eu queria falar. Não lembro onde que eu queria chegar sobre isso. Mas é um problema que não só o Flow vai passar, como qualquer um que tinha essa ideia de fazer o seu podcast naquela mesma época. Os que apareceram antes, os que estavam antes, a maioria ainda continuam. Os que criaram, os que foram feitos nessa época que o Flow estourou, na pandemia, a maioria parou completamente. E os que vão nascer, ou os que nasceram agora há pouco, eu não sei, mas você consegue perceber quando essa pessoa quer fazer, então você consegue ver se esse aqui parece que vai ter uma vida mais longa, esse daqui tem data de validade. Aquele que gosta de fazer, ele fica indeterminado porque ele gosta de fazer. E a única forma dele parar é se acontecer alguma coisa. Diferente dessa galerinha. Do momento que parou de dar view, então parou de dar dinheiro, patrocínios diminuíram, todo aquele negócio, a partir desse momento, eles simplesmente não param de fazer. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que fica. E eu sempre bati nessa tecla. Eu sempre falei do Flow, falei do Podpah, falei de Inteligência Limitada, que, ao meu ver, hoje é o melhor que tem. Mesmo não sendo muito bom, ele é o melhor que tem hoje. Eu sempre bati nisso porque a gente sabia que era uma coisa passageira dessas pessoas. A gente sabia que era passageiro. E tudo que se passou, tudo que se aconteceu durante esse meio tempo aí do nascimento do Flow e tudo mais, até os dias de hoje, teve toda aquela treta lá, bababá, e aí o Igor ficou perdido, não sabia mais o que fazer com o programa, mas não queria acabar com o programa. Por quê? Porque tinha muito patrocínio, tinha muita view, né? Estavam no auge. E aí ele não tinha coragem de acabar com o programa. Ficou chamando os co-hosts, eu acho que ainda é assim hoje, eu acho. Fica chamando os co-hosts lá pra conversar junto. Só que é uma merda, porque querendo ou não, você gostando ou não, o Monark era a alma daquele podcast. Querendo ou não. É a mesma forma se eu faço um podcast com uma outra pessoa aqui, e aí a gente fica muito famoso, aí o nosso podcast estoura pra caralho, e aí de repente um de nós sai. Metade do programa foi embora, a alma do programa morreu, basicamente. Então, é muito, como é que eu vou dizer? É muito óbvio. É muito óbvio. E esse tempo em que o Igor estava perdido completamente, sem saber o que fazer,
era o momento de ter acabado o Flow. Era o momento de ter acabado. Mas não podia, também tinha muito funcionário. Tinha muito funcionário no Flow. Não queria desempregar a galera. Tá, mas para preservar o que era bem feito antes, o que era razoavelmente interessante antes, eu acho que valia a pena ter terminado ali mesmo. Ter terminado ali mesmo. Porque ficou. Não era muito bom. Era minimamente interessante. Tinha convidados interessantes. E o que se tornou hoje um lixo completo. Um lixo completo. Já não tem nenhuma esperança mais disso ser bom. Então, eu não estou nem um pouco surpreso. O anúncio do Vênus também foi foi um padrão que se seguiu. O anúncio do Vênus e o anúncio do Sem Fim do término da pausa indeterminada, que é basicamente, se o momento eu achar que, se eu ver que a pausa indeterminada que eles estão falando do podcast é basicamente, se eu perceber que a onda de podcast está aumentando de novo, eu volto a fazer. Se não, eu não volto. E é isso, é isso. A mesma coisa com o Flow lá, o canal do Flow. Se o Igor perceber que os convidados estão rendendo mais e que o crescimento, o podcast está voltando a ser um maior palco para visualização e todo esse negócio, ele para de fazer esses vídeos aleatórios aí de entretenimento. Quem correr 15 quilômetros ganha 10 mil. Foda-se, cara, eu não quero ver essa merda. Cadê a entrevista? Não é uma entrevista, é uma conversa de bar, né? Mas é isso, eles viram que deu uma caída por conta dessa saturação, realmente saturaram o gênero. Deu uma saturação, aí eles viram que deu uma caída e com isso o Flow mudou o foco e esses outros que estavam no Studios Flow, como eles não tinham a audiência que o Flow tem, ou tinha, eles resolveram acabar indeterminadamente, né? Uma pausa indeterminada. Então eles podem voltar, que vai ser quando ou se o podcast voltar ao grande hype. É isso. É isso. Eu vi esse vídeo me deixou indignado. Indignado. Não só porque o cara não falou nada no vídeo. Ele só falou sobre o anúncio. Só falou que anunciaram. Então eu não sei se é um canal de notícias, eu não sei, eu não vejo os vídeos desse cara, mas eu vi esse único vídeo e ele só falou. Eu achei que ele ia realmente dar o grande X da questão do porquê que isso aconteceu, o que está acontecendo, porque ele não falou nada. É mais ou menos, foi um clickbait? Provavelmente foi um clickbait. E isso me despertou esta vontade de falar disso hoje. Mas eu acho que eu não tenho mais considerações sobre isso. Eu acho que não. Eu poderia falar sobre o Podpah, mas eu acho que é muito óbvio. Eu acho que todo mundo já sabe. A maioria pensa a mesma coisa do Podpah. São dois jegues, duas mulas ali fazendo entrevistas, falando que nem um retardado e ganhando milhões por isso. Mas, né? Não que isso seja errado. Eles têm um público, é aquela coisa. Mas para ser o maior do país é foda, hein? Tem tanta gente boa e melhor. Mas, né? Os caras chegaram em Hollywood, os caras entrevistaram o Thor, entrevistaram o Max Verstappen, os caras entrevistaram um cara grande. E são dois mongóis, dois burros. Aí é foda. Mas, é isso. Acho que é pra falar sobre isso. Podcast, para falar sobre podcast, pra falar sobre o Flow. É somente isso agora. O que mais que eu ia falar? Tem os tópicos aqui anotados. Então, eu ia falar sobre o quê? Tem esse problema aí que está acontecendo. Vou só beber minha água.
Eu estou sem meu café hoje. Estou sem meu café. Ele está frio, frio. Então não vou beber café frio. Ahn, esses tempos aí começaram de novo aquelas. Todo aquele alvoroço pelo relacionamento do Vinícius Júnior e da Virgínia. Relacionamento de famosos. Cara, por que, cara? Por que o pessoal dá audiência pra isso? Por que vocês dão audiência pra isso? Por que vocês se importam com isso, cara? Famosos não são nada além de pessoas normais que fazem coisas de pessoas normais, mas por algum motivo, pela sua profissão, exigir público, né? Como é que se diz? Exigir o cativo do público, você fica famoso, você fica conhecido, porque o seu trabalho é replicado em vários lugares. Ou o seu trabalho é transmitido, no caso de um jogador de futebol. E é só por isso, é só isso que faz ele ser diferente, essa pessoa ser diferente. Ele só tem mais seguidores, mas ele faz a mesma coisa do que qualquer outra pessoa. Você não chega lá no seu vizinho e fica cuidando da vida dele para saber. Às vezes, quer dizer, isso não foi um exemplo bom, às vezes você fica fazendo isso, né? Mas vamos usar para uma pessoa normal, uma pessoa normal, que não seja uma pirada. Você não chega lá e fica olhando seu vizinho e pensando, caramba, o que será que ele come no café da manhã? Porque isso é uma dúvida que as pessoas têm do que um famoso faz. É basicamente isso. Famoso, o que ele come no café da manhã? Por quê? Porque eu quero ter o meu café da manhã igualzinho o dele. Porque assim eu vou atingir a excelência que esse cara também atingiu. Ou essa mulher atingiu. Não. Mas eu acho que é isso que tem. Isso que tem. Porque se você vê o relacionamentos. Cara, você também não fica cuidando a vida do seu vizinho, com quem que ele tá namorando, com quem que ele não tá namorando. Você não fica cuidando da vida do seu vizinho. Imagine que você é vizinho de alguém muito famoso. O que você vai ver ele fazer dentro de casa? Ele vai viver a vida dele normal, a mesma coisa que você faz. Ele também bebe água na garrafa e esquece de encher ela e colocar na geladeira de volta. Ele também tem que varrer a casa, mas, né, claro, o famoso vai contratar, né, para varrer a casa. Mas ele também vai se sentar e ver TV. Ele também vai se sentar no computador e jogar um Call of Duty. Também vai jogar um Counter-Strike. Mas isso tudo você também faz. Seu vizinho vai fazer. Seu vizinho anônimo vai fazer. Então qual é a diferença? Por que você se importa com a vida do famoso? O que é essa curiosidade? Essa curiosidade que não tem explicação do porquê. Por quê? Essa é a minha dúvida. Por que você se importa? Não deveria. Da mesma forma como eu tenho certeza que você já falou isso para alguma pessoa, pelo menos uma vez na vida, de não importa, eu não quero que cuidem da minha vida. Ou pare de cuidar da minha vida. Por que você está cuidando da vida do famoso? Fica essa reflexão. Uma puta de uma reflexão. Mas por quê? Por que você está cuidando da vida dele? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A única coisa diferente é que é isso, ele é famoso. Mas a pessoa tem a mesma vida normal que você teria. Ele tem compromissos. Se ele tem uma empresa, ele vai fazer reuniões empresariais. Se ele tem que fazer um projeto, se ele trabalha num projeto pessoal, ele vai sentar no computador e trabalhar no projeto pessoal. Então, não é nada diferente do que você faz. Ele vai lá, se é um ator, ele vai lá e vai no set de filmagem, vai trabalhar, vai gastar horas no set de filmagem para trabalhar. Mesma forma, você vai e trabalha no mercado, claro, dando as proporções de exigência, mas é o mesmo sentido. Ele tem um trabalho, você tem um trabalho.
Vocês ficam horas fora de casa, ele fica horas fora de casa. A diferença é que o trabalho dele gera milhões. Fazer o quê? Essa é a diferença. Mas, eu vejo que tem algumas pessoas que acompanham e que querem saber da vida dessa... Nem celebridades, vamos dizer que subcelebridades, que são youtubers. Eles querem ver essa rotina dessa pessoa porque eles têm a ilusão na cabeça deles de que se eles replicarem essa rotina, eles vão ter sucesso igual o que essa pessoa tem. E isso é problemático. Isso é problemático. Por quê? Essa pessoa tem o sucesso não porque ela fez essa rotina. Não é por causa disso. E quem disser isso está mentindo. Mas não é por causa da rotina dela. Não é porque acordando 5 horas da manhã que você vai ficar rico, que você vai alcançar o sucesso que o seu ídolo tem. Não é. A questão é sempre o que você faz do seu dia, as decisões que você toma, o foco que você dá nos seus trabalhos, nos seus projetos, na sua vida no geral, os focos que você dá para ela. Se você tem o foco de fazer um negócio crescer e tudo mais, fazer uma empresa e ela crescer e dar dinheiro, todo esse negócio, o seu foco vai ser esse e você vai crescer. Você vai evoluir nesse ponto. Mas, se você fizer uma rotina totalmente disfuncional e focar ainda assim isso, não significa que você não vai alcançar o seu objetivo. Você pode alcançar, você vai alcançar. Se você colocar uma rotina, sei lá, vamos dizer uma rotina de um cara que acorda às 5 da manhã, faz todo aquele negócio lá, né? Sei lá, banho gelado, todo aquele negócio. Ele tem toda essa rotina hiper mega produtiva. E você acorda, sei lá, 10 horas da manhã. Essa pessoa vai lá, ela tem essa rotina e ela tem o projeto de fazer a empresa dela evoluir. Ela vai e vai evoluir essa empresa. Porque ela tem uma rotina e ela está seguindo essa rotina com o foco em crescer essa empresa. Agora, se você está numa rotina totalmente diferente, acordando mais tarde, dormindo às vezes mais tarde e essas coisas, não significa que você não vai alcançar o seu objetivo de crescer essa empresa. Não significa isso. Você vai alcançar do mesmo jeito, porque o seu foco está nisso. Seu foco está nisso. E assim você consegue perceber que a rotina não faz diferença. A rotina não faz diferença. Você não vai mudar a sua vida copiando o que um famoso faz. Você não vai mudar a sua rotina copiando você não vai alcançar os seus sonhos simplesmente colocando a rotina que o David Goggins tem, por exemplo. Você não vai. Não vai. A rotina dele é para a vida dele. É o que ele achou que ia funcionar daquela maneira para a vida dele, para o que ele queria fazer. Você tem que fazer a rotina baseado no que você quer fazer. Eu acho que é muito óbvio e eu acho que eu não devia estar repetindo isso. Não devia nem estar falando o óbvio. Eu não sou pago nem para falar o óbvio. E esses problemas querem ser reflexo dos famosos, repetindo as coisas deles, então vem essa curiosidade dessas pessoas sobre a vida do famoso, o que eles fazem, o que eles comem na janta, o que eles comem no almoço, o que eles comem no café, a pessoa com quem se relaciona, como é que é a vida amorosa do famoso. Foda-se, cara, foda-se pra isso, não vai mudar nada na sua vida, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Se o Whindersson Nunes começar a namorar uma pessoa hoje, não vai mudar em nada da sua vida. Você ainda vai ter boletos para pagar, você ainda vai ter que trabalhar, se você trabalha, você ainda vai ter que estudar, se você estuda. Então, não vai mudar em nada. O que vai mudar? Não vai mudar em nada. É por isso que nunca foi tão real aquele meme do só se fala disso na obra.
porque é uma coisa que não importa. Não importa. Ou sei lá, ou eu seja, talvez eu seja muito, não sei, desligado dessas coisas desse mundo aí, mas eu não vejo nenhuma importância, absolutamente nenhuma importância em saber sobre a vida de algum famoso. Não, não. Eu acho interessante se, por exemplo, tem um documentário dele falando, contando toda a trajetória da vida dele, das dificuldades que ele teve, dos problemas e como ele superou isso. Mas eu não acho nem um pouco interessante dele fazer. De fazer toda uma investigação de quem é a nova namorada do Neymar, sei lá. Não quero saber quem é. Não me importa. Caguei pra isso. Foda-se. Não me importa. Agora, se eu pegar e ver um documentário feito da história dele, da Tababá, de quando ele começou lá na base do Santos, no futsal e tudo mais, e passando por vários problemas, que nem teve um documentário sobre isso, falando sobre tudo isso daí, até o momento em que ele alcançou o auge do esporte, isso eu vou querer ver. Essas curiosidades da vida do famoso são interessantes. Se você ver um ator de Hollywood, um documentário sobre a vida dele, de como ele alcançou esse auge da carreira, é mais interessante do que saber quem é a mulher dele ou quem é o marido dela. Foda-se, cara. Isso não importa. Isso não importa nem um pouco. E não deveria importar pra você também. Completamente inútil você está gastando tempo e dando visualizações pra site de fofocas. Você está dando visualizações pra aquele merda daquele Léo Dias. É só isso. Anitta. E. Bom, vamos. Acho que é isso que eu vou falar sobre famosos. Também é essa questão. Essa questão ela está sempre voltando, porque sempre tem algum acontecimento nesse mundo dos famosos, né? No O Fuxico, TV Fama, ok. Tem sempre alguma coisa acontecendo nesse mundo. E, e eu não entendo por que as pessoas perdem tempo com isso. Aí vem uma pessoa do trabalho falar sobre alguma coisa que o Chico Moedas fez e eu não sei, porque não me importa. Eu tô cagando. Alguma coisa que aconteceu na Fazenda, caguei também. Não me interessa. Não me interessa. E aí eu fico ali falando, não vi. Não vi, eu não vejo isso. Não sei. E aí as minhas respostas são sempre as mesmas. Não sei. Não sei, não vi. Às vezes, para algumas pessoas que quer cortar o assunto, eu falo, não me interessa por isso não. E aí corta o assunto. Mas, na maior parte das vezes, é sempre não sei, não vi. Sério? Capaz. Então, porque, né? Eu não tenho essa vontade. E eu não sei. Não sei porquê. Sempre vem essa dúvida. A pessoa perde o tempo da sua vida olhando lá TikToks, Reels e Reels. No Instagram também ali, os vídeos de vídeos no YouTube, de notícias de famosos, fofocas. Meu Deus, cara, meu Deus! Por quê? Aí eu estou julgando o entretenimento da vida alheia? Pode ser. Estou, na verdade. Mas eu acho que isso não se encaixa, não se enquadra nessa questão. Por quê? Porque não é um entretenimento você cuidar da vida dos outros. Tirando a vizinha fofoqueira, a velha fofoqueira, a vizinha ali que fica sentada na frente de casa, né? Naquela cadeirinha de praia, balançando e tudo mais, e cuidando da vida dos outros. Não é um... Qual é a palavra que eu falei? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É completamente diferente. Você ficar cuidando da vida do famoso, querendo saber da vida dele, não é um entretenimento. Não é. Às vezes você fica cuidando só porque você tem inveja. Você tem inveja, você fica pensando, caramba, essa pessoa tem isso e eu não tenho. Ou você fica almejando aquilo ali e aquilo te faz mal. Que nem essas... Vamos falar do dilema das redes, né? Nossa, uma coisa revolucionária que ninguém sabia que acontecia. O dilema das redes, né? Nossa, o Instagram está destruindo a sua cabeça. Você está vendo
a vida dos famosos só felicidade e na verdade não é só felicidade. Eles só postam aquilo ali porque, né, ninguém compartilha momentos tristes. Isso é óbvio. E aí precisou vir um documentário para falar sobre isso, para depois vir aquele narigudo do caralho do Felipe Castanhari falar como se fosse a coisa mais revolucionária do mundo, falar sobre o dilema das redes. Ah, cara, pega na minha e balança. Mas eu nem me lembro mais o que eu estava falando. Mas é basicamente isso daí sobre esse assunto. Eu acho que eu não tenho mais o que falar sobre isso. É, mas eu tinha outra coisa pra falar. Deixa eu beber minha água aqui, já que eu não tenho café. E aí, então. É, mudando de assunto agora, drasticamente, agora falando sobre os- um planejamento futuro aí das coisas. Como eu já deixei bem claro nos outros podcasts, nos outros programas, eu estou trabalhando para ter toda uma reforma nesse programa aqui para mudar algumas coisas, mudar é, não só o visual, como melhorar, vamos dizer assim, melhorar o produto técnico dele. Eu tenho um microfone já bom, tenho um headset bom, comprei agora um mixer, quero fazer uma coisa bem mais legal. Ah, estou vendo também uma interface de áudio para poder comprar também, que vai ajudar bastante. Dá para fazer bastante coisa. Estou montando o meu setup gamer, basicamente. Meu setup gamer, onde não vou usar para jogar. Mas ele vai ser, é para ser ah, bom, potente, tanto quanto um setup gamer para jogar videogame. Jogar jogos no PC. Mas então eu comprei um mixer aqui e eu tenho que instalar ele ainda. Ah, não sei quando que eu vou usar isso, mas a princípio não estou usando. E ele é todo bem gay aqui, é iluminado aqui com luzes coloridas, igual o microfone, né, luzes LED colorida. Bem gay como todo produto gamer tem que ser. E eu estou com muitas ideias e planos agora para o ano que vem. Estamos no final do ano de 2025 e essa virada do ano vai ser muito importante e vai ser um marco. Um marco, porque eu estou com projetos e, eu, e nesses últimos ah, essas últimas 2 semanas, eu estou bem mais produtivo em relação a esses projetos do que eu estava nos últimos meses. Então, é um progresso e uma segurança de que acho que vai engrenar ano que vem mesmo. Vai ser. Eu tô com uma ideia de visual, para você ter uma ideia, que vai ser. Não vai ser revolucionário, mas vai dar uma diferenciada, vai dar um destaque. Vai dar um destaque. E eu não sei se eu vou fazer isso sozinho ou se eu vou pedir ajuda, mas é porque vai demorar, vai ser bem trabalhoso e eu quero que seja bem feito e só que vai dar muito trabalho e talvez eu precise de ajuda, mas ahn, eu tô com uma ideia aí que vai ser diferente, vai dar uma cara, uma identidade maior e pode ser que dê um destaque, pode ser que destaque mais. Sem falar que eu tô com um- a minha ideia tanto dos meus textos que eu já fazia antes, também para ser trabalhado. Tá tudo sendo trabalhado, o podcast está sendo trabalhado, tô tratando mais como um produto, como uma empresa, como ela deve ser tratada, como todo esse projeto. Porque sendo uma empresa, você trata de uma maneira mais séria, você trata de uma maneira mais compromissada. Então eu coloquei isso na minha cabeça
mesmo que não seja uma empresa de fato, você pensar que é uma já faz com que você ah, tome ações mais rápidas e mais direcionadas. Agora eu estou com essas ideias e eu já tenho um rumo melhor para ele, para o programa, e tenho um rumo melhor para todos os outros meus projetos que eu também estou trabalhando. Tem projetos que estão fora da internet, que não tem nada a ver com a internet, e tem outros que têm a ver com a internet. Só que a virada do ano ele vai ser crucial para os projetos da internet, principalmente. E, cara, estou mudando, estou evoluindo tecnicamente as coisas, estou evoluindo os meus equipamentos, e esse é o jeito de continuar aperfeiçoando. Estou sempre ainda aprendendo a me comunicar melhor e ter mais uma clareza do que qualquer coisa. Ainda estou estudando grandes comunicadores e eu sei que eu tenho, acho que eu já falei isso, mas eu tenho certeza que eu consigo ou pelo menos conduzir um podcast muito melhor do que a 90% do que tem aí no ar dos videocasts aí, desse monte de tralha. Mas eu sou anônimo. Até chegar lá, pode demorar anos, ou pode ser que nunca chegue. Mas eu não sei. Isso aqui, ele começou com uma ideia de só ser um diário semanal, dá pra chamar assim, para falar sobre algumas coisas, para falar sobre as minhas ideias, deixar fluir. Só que eu tô pensando em tentar fazer isso ser mais do que ele nasceu para ser. E talvez eu consiga, talvez não, mas se eu não conseguir igual, vou continuar da mesma maneira, porque eu gosto de fazer isso e essa é a diferença. Bom, eu vou indo nessa, eu acho. Vou encerrar por aqui. Acho que não tem mais nada para falar e eu estou com fome e quero comer. Então, vou ficando por aqui. Obrigado por me ouvir, você, meu ouvinte. Você está me acompanhando. Obrigado. Sinta-se abraçado, meu companheiro. Sinta-se abraçado. Você agora faz parte da comunidade de uma pessoa. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu vou indo nessa. Até semana que vem. Valeu, falou e eu fui.